TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando. Janela sempre traz aqui, testemunhos, histórias de pessoas de todo o Brasil, que fazem parte do corpo de Cristo. Hoje a minha convidada é de Canela, Rio Grande do Sul, é a Maria Jaqueline Links. Ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela, o testemunho, como que ela conheceu tanto a igreja quanto o Senhor, as primeiras experiências que ela teve. Tudo certo, irmã? Tudo certo, boa noite, Deus abençoe os irmãos. Então começa contando pra gente como é que foi os teus primeiros passos, na infância ainda tu já tinha ouvido falar de Jesus, como é que foi a tua experiência? Bom, então vamos lá. Eu venho de uma família onde meu pai era uma congregação e minha mãe outra. Então a gente conheceu a palavra desde cedo, assim, tinha o conhecimento da palavra, tinha o contato da palavra, conhecia Deus. E Deus fazia já vários livramentos, Porém, a gente não tinha esse discernimento que se tem hoje, assim, de ter, o Espírito Santo como consolador, de ter essa unção de tu ir pedir a Deus as coisas e as coisas irem até a gente. Então, como é que foi, assim, quando o interesse partiu de ti, depois de conhecer o Senhor? Tu tinha, assim, uma realidade de que, tu orando, o Senhor ia te ouvir? Como é que era a tua relação na infância, na adolescência com Cristo? A tua ideia do Senhor, de Deus? Eu, aos 18 anos, vou começar por essa parte aqui, eu acho que foi quando eu realmente conheci Deus na minha vida. Porque até então a gente é algo em que, se a gente acredita, Deus é o Criador do mundo e de todas as coisas, Mas quando eu conheci Deus de verdade mesmo, eu e ele, um contato assim que foi uma coisa que aconteceu quando eu tive 18 anos, que eu fiquei muito doente, eu tive um câncer bem grave e acabei ficando hospitalizada por muito tempo. E aí, então, naquele tempo era assim, o médico dizia o laudo do exame, passava para os pais e aí dizia, olha, tanto tempo fica, porque ainda foi bem naquela época em que o câncer não tinha cura, ele não tinha medicação, então era tudo muito difícil. Sim. Então ali eu conheci Deus, porque muitas pessoas intercediam e oravam de várias religiões, várias pessoas, não só pessoas da família, mas pessoas de fora que oravam por mim. Então ali eu aprendi a pedir a Deus as coisas, como a saúde. Então, foi o que me trouxe mais essa realidade de conhecer Deus. E nesse momento, então, assim, dessa experiência, assim, além de ser jovem, é uma experiência difícil, É um momento difícil. Como é que era, assim, as tuas orações para o Senhor? Como é que era o teu coração diante de Deus? Eu sempre, quando eu cheguei aqui, eu falava assim, poxa, eu não sei orar, Porque eu falava com Deus de um modo em que eu repetia. Eu orava o Pai Nosso, só sabia fazer o Pai Nosso. Então, orava muito o Pai Nosso, que era a única oração repetida. Então, tudo que eu ia orar, eu fazia a oração repetida. Não sabia me expressar usando as minhas palavras. Então, mesmo naquele momento ali, fazendo essa oração, tu sentia, assim, a presença de Deus? Tu sentia que Ele estava ouvindo aquela tua oração? Sim, eu fui curada através de Deus, porque os laudos médicos, tudo que foi desenvolvido na medicina, eu fiz as medicações, tudo, eles deram um determinado tempo em que eu duraria só até ali e dali não passaria. Tinha uma medicação que para eu fazer que era bem cara e eles só liberariam se eu ficasse os 3 dias após, a cirurgia, se eu me mantesse estável, Aí a medicação viria para mim, E aí eu sempre conto que o laudo médico que vinha era um outro médico que vinha de São Paulo para fazer as avaliações para liberar a medicação. E aí ele chegou lá e eu perguntei para ele se ele não acreditava,
porque eu tinha certeza, eu tinha fé que eu ia ser curada, mas que eu dependia naquele momento de tomar aquela medicação, então eu precisava. E aí eu não achava justo que um homem tinha que vir ali para liberar essa medicação, então dependia desse homem, mas eu falava assim com essa amargura para ele, né? Eu não sabia que no momento era ele que ia liberar, né? Mas ele, assim, foi fantástico, porque no mesmo dia eu ter falado isso tudo para ele, né? Ele liberou a medicação e eu fiz os 6 meses da quimioterapia. E hoje estou aí, né? Que o médico falou que ia ter filho, já tenho 2. Glória a Deus, né? Só por Deus mesmo. E nesse momento ali de cura, nesse momento que tu viu tudo isso, tu colocou aquilo como vindo algo de Deus, que foi Deus que te curou, Deus que te sustentou, tu tinha essa ideia já? Sim, toda vez que a gente, quando eu vim embora de Porto Alegre para Canela, porque era tudo muito novo, assim, além de a gente saber que as pessoas iam para Porto Alegre e não voltavam, assim, várias pessoas que foram para lá comigo, que era tudo pela rede pública, né, não voltaram. Então, eu fui uma das poucas pessoas que voltei. E eu cria muito nisso, e foi Deus, foi por Deus, eu tenho muita certeza disso, até foi um fato que me aconteceu lá no hospital, e eu nunca canso de contar isso, que eu senti a presença de Deus, porque no dia da segunda cirurgia, eu estava na direção do bloco, bem na porta, assim, e aí o enfermeiro que traz do quarto médico para ir para o bloco não entra para o bloco, então é outra equipe que te pega ali e te leva para dentro do bloco. E aí, nesse momento, eles esqueceram a ficha da técnica, né? E aí o enfermeiro foi buscar e me deixou sozinho ali na maca, entre as duas portas, né? E a outra equipe vinha para me pegar só com essa ficha do nome do paciente. E eu fiquei esperando ali sozinha. E eu tinha tanto medo, Ana, tanto medo, sabe quando uma criança, assim, vai acontecer alguma coisa e eu me sentia sozinha ali, então eu fechei os olhos assim e eu falava para Deus que tivesse comigo, sabe, porque aquele momento eu tinha muito medo, eu realmente, o meu corpo tremia na maca, sabe, e aquele silêncio assim da porta do bloco e a cama balançou de lado, a cama balançou. Sabe quando tu deve ter ideia assim de ter visto um bercinho de bebê? Quando ele tá chorando, que a gente leva com a mão bem devagarzinho e aí faz assim e ele acaba dormindo. Sim. Foi essa sensação que eu tive na porta do bloco, de ter sido embalada, sabe? E ali a calma veio e eu entrei pro bloco e eu não me lembro de mais nada depois disso. Eu lembro que eu entrei pro bloco, daí do bloco eu fui pra UTI, daí eu fiquei bastante tempo na UTI, então eu não sei o que aconteceu daí. Sim. Eu depois de ter acordado no quarto, né? Mas esse fato me marcou muito porque eu, em pensamento, pedi ajuda. E diz na palavra dele, né? Pede e ele vai conceder. E ali, mesmo sem eu não ter nenhum contato, assim, de conhecer o Deus que eu conheço hoje, ele já fazia maravilhas e já cuidava de mim. E quanto tempo durou esse teu processo de descoberta do câncer até a cura? Eu tive com 18 anos, né? E aí são 5 anos de contágio, daí que é perigoso voltar, né? Então, nesses 5 próximos anos depois dos 18, tu tem que ficar indo fazer o tratamento. Então, tu volta, né? Depois eu fiz quimioterapia por mais um tempo, tomei medicação, e aí tinha que fazer o controle todo ano, daí tu vai lá e faz coleta, uma vez por mês tu vai e faz a coleta para ver contagem de plaqueta. E foi nesse meio tempo que tu conheceu mais profundamente Cristo? Ou isso foi bem depois? Nada. Depois de eu ser curada, aí eu vim para casa e aí o que eu compreendo assim, o que é um câncer, o que foi esse câncer na minha vida. Hoje, olhando para trás, tendo o entendimento que eu tenho. O câncer foi o tanto de amargura, de ressentimento, de coisas que eu fui guardando dentro de mim e eu adquiri uma doença grave. Tanta coisa ruim, sabe? Quando tu tem raiva, ira, amargura, eu era assim. Eu tinha muito... Pra te ter uma ideia, assim, eu e minha mãe não ficava 10 minutos junto.
A gente não acertava. Eu venho de um lar onde que era ela lá e eu aqui. Eu saí muito Sim. cedo de casa. Então foi bem complicada essa caminhada, né? E aí eu guardei todos esses ressentimentos. Então a pessoa que eu tinha mais raiva no mundo era minha mãe, porque eu culpava ela de tudo e eu uma carência afetiva, eu ficava com falhas nessas coisas e eu acabava me amargurando e ficava com raiva. Então, eu tinha muita raiva dela. Então, passou muito tempo depois, quando eu já estava com 30, eu já era casada, quando os meus primos vieram primeiro para a igreja, aqui para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E há pouco tempo que eles me trouxeram para cá. Então, há pouco tempo que eu estou na igreja. Eu fui batizada em 13 de outubro de 2021. Foi quando eu conheci o Cristo. E hoje eu tenho adoração a essa palavra, a essa igreja, a esse Deus que me cuidava já lá, sabe? Mas era só Ele que me cuidava. Eu andava aqui no mundo, assim, fazendo tudo errado. Tudo errado. Isso que tu me conta sempre... agora, assim, de ver que o câncer foi por conta dessas amarguras, enfim, esse problema de relacionamento. Tu já conseguia ver isso antes? Ou isso foi agora quando tu conheceu o Senhor? Os médicos em Porto Alegre falavam sobre isso, que vinha, né? A determinação do câncer, de onde vinha isso, né? Que tinha muita raiz de amargura. Mas não eram todos que assumiam essa demanda como raiz de amargura, né? Sempre a alimentação e células que vinham de genes, né? Mas eles já falavam sobre isso, então eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E tudo fechava, né? Porque eu tinha muito ódio dentro de mim. Então eu cria muito nisso, que a minha amargura, porque pensa numa pessoa amargurada, era eu. E aí, como é que foi o momento que tu conheceu Jesus, que te convidaram, então, para participar, para ouvir? Como é que foi tua reação? Então, como é que eu cheguei aqui? Em 2021, a gente perdeu uma tia, também, ela faleceu, ela, e logo em seguida morreu um primo, era bem novo, assim. Ele deu Covid e ela teve uma outra doença, acho que foi rins, eu não me lembro muito bem. E a minha prima, ela vinha já na igreja em Gramado, na cidade de Gramado. E ela sempre passava lá em casa para me buscar e eu sempre tinha uma desculpa, sabe? Eu sempre tinha muita dor de cabeça. Hoje não dá, eu tenho muita coisa para fazer. Sempre tinha uma desculpa. E ela acabava indo sozinha, ela e a família dela. E ela ficava me ligando, sabe? Insistindo, tipo, mas que guria chata, uma hora eu vou ter que ir para ela parar de me incomodar com isso, né? E ela insistiu, ela foi muito persistente, ela pagou o preço, sabe, pela minha vida de eu ir para cá. E aí, quando a minha tia faleceu, ela veio com uma história, assim, no mesmo dia que a minha tia faleceu, ela veio com uma história para mim, Sinene, vamos lá em casa que hoje nós vamos fazer uma oração pela família. Aí eu, comovida, assim, com a morte da minha tia e tudo que estava acontecendo, né, eu pensei, nós vamos lá orar pela família, né, isso é muito importante, que a gente perdeu a tia, agora ficou os primos sem pai, sem mãe, né, vamos lá orar, né, oração pela família é bom, né. E eu fui na casa dela e era o tal do grupo familiar. E a gente sentou e eles oraram. E eu olhando aquilo e daqui um pouco colocou os 2 louvores e aquela música assim entrou dentro de mim como se fosse uma chama, uma brasa, sabe? Era um louvor assim que eu nunca tinha ouvido antes. E eu falei assim para ela, mas de onde tu tirou essa música? E ela disse, esses são os louvores da igreja, onde eu te convido para ir há anos. E aí aí com a Bíblia, o tempo todo eles com a Bíblia, e eles falavam, e daí eles mostravam na Bíblia, e eu perguntava, e daqui um pouco entrou no Trivídeo, e eu me encantei com aquele homem falando, a impressão que eu tinha é que tudo que ele falava, ele olhava para mim, era tudo para mim que ele falava no Trivídeo. E aquilo foi me dando como se me
eu não sei te explicar, assim, mas era uma sensação tão boa, sabe? Que eu queria aquilo. E aí, era uma segunda-feira, isso. E aí, passou tão rápido aquela 1 hora e eu fiquei ainda conversando mais, sabe, com eles e perguntando as coisas. E dela disse assim para mim, olha, quem sabe terça nós vamos lá na igreja, quero te mostrar, porque de onde vem isso aqui, tem lá, onde a gente congrega, né? Aí eu falei, bom, não custa, né? Se esse louvor já me conquistou, né? Eu vou ir lá. E aí, eu vim. Ana, quando eu sentei nessa cadeira, aqui em Canela, a igreja era um pouco diferente, e naquele tempo era o pastor Paulo Sansotene, o nosso pastor. Agora mudou, né? O pastor Márcio. E aí, eu sentei na cadeira e aquele pastor olhava para mim dentro dos meus olhos e falava assim, toda a amargura, todo o ressentimento, toda a dor que tu tem, toda a ira, isso sai quando tu começa a procurar Cristo. E ele falava essas coisas assim, olhando para mim, a impressão que eu tinha que estava eu e ele dentro da igreja. E eu levantei no final, assim, eu nem esperei terminar o louvor, porque eu pensei assim, se esse homem passou o culto inteiro olhando para cá, ele deve me conhecer, né? Vai vir falar comigo, eu vou embora daqui, porque ele tá falando essas coisas, ele sabe de mim, né? E fui embora. E daí, quando eu saí na porta, eu disse, eu vou voltar aqui, porque ele fala comigo como é que ele sabe essas coisas, né? Daí, a princípio, eu pensei, a Luana deve ter falado de mim para ele. Mas naquele dia a Luana não tinha vindo na igreja. Eu não sei o que aconteceu e ela não veio. Na outra terça eu vim de novo. E aí eu trouxe o Marcelo junto, que é o meu esposo. Aí sentamos nós dois aqui. E eu lembro dele dizer assim no meio do culto. Porque ele veio bem contrariado. Tipo, eu vinha vindo mais na frente e ele mais atrás, sabe? Eu acho que ele veio mais para dar uma olhada. Eu vou lá olhar o que é que essa tá fazendo lá, né? E aí ele sentou assim e no meio do culto ele falou assim para mim, bem diferente, né? E eu disse, então, dá um negócio na gente, né? Tu tá sentindo assim, sim, dá tipo um calor, né? Deu, é estranho, de novo, levantamos e fomos embora. Mas o pastor falava uns negócios assim que tudo era pra gente, tudo cabia, tudo era como se ele nos conhecesse, sabe? E aí foi passando e a gente não parava de vir, porque eu saía lá fora e eu dizia assim, não, eu não vou vir mais, porque tantos lugares que eu fui em muitos lugares antes de chegar aqui. Então eu pensava assim, isso aí eles fazem para chamar a gente se encanta e daqui um pouco, né, vão começar a pedir dinheiro, daqui um pouco vão botar a gente fazer alguma coisa. E tudo essas coisas a gente pensava porque já era escaldado em outros lugares que a gente foi. E tu lembra do primeiro momento, assim, que tu entrou na igreja? Ou que foi um momento, assim, que tu começou a sentir que tu tava sendo curada de tudo isso que tu chegou na igreja? Sim, lembro. Eu não gosto que me pegue. Não gosto que me abrace. E esse povo daqui tem um calor humano. Tu entrou na porta, eles já gritam para ti, Deus te abençoe, e te abraçam numa felicidade, assim, e perguntam de ti como é que foi tua semana, e sentam contigo, e vêm ler a palavra contigo, e eles vêm orar para ti, sabe? E aquilo ali, eu sentia, assim, que tinha alguma coisa mexendo, tinha alguma coisa mudando. O que eu mais sentia, assim, mudar na minha vida foi quando me direcionaram ao material. O nome do livro, O Dano da Amargura. É um livrinho pequenininho desse tamanho assim, não sei quantas folhinhas ele tem. Tu leva 1 mês e meio para tu ler ele, porque tu precisa da Bíblia, mas ele trabalha uma vida inteira na tua vida. E aí, o que eu fiz na minha primeira coisa? Eu terminei o livro e eu falei assim, Marcelo, pega a moto que eu tenho que ir lá na minha mãe pedir perdão para ela. Subimos na moto e fomos lá, morava no Caracol. E aí eu cheguei lá e
falei com ela, eu disse, olha, eu vim aqui te pedir perdão, porque aconteceu isso, e falei tudo que eu tinha no meu coração, e eu quero te liberar perdão, porque eu tô lá na igreja, e essa igreja, assim, é uma escola para mim, eu tô aprendendo tanto, e lá a gente libera perdão não porque a gente acha que a pessoa merece, a gente libera perdão porque faz bem pra gente, não é a gente que julga. Eu aprendi isso, e eu fiquei muito feliz, sabe? E eu voltei de lá e eu disse assim pro Marcelo, olha, eu devo estar pesando uns 40 quilos a menos, tô me sentindo muito bem, porque foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? E aí depois daquilo, tudo que eu tinha para pedir, assim, que eu tinha de amargura com alguém, ou porque era fácil de me amargurar, se falava qualquer coisa, já ficava emburrado. Aí eu ia lá e pedia perdão, sabe? E aí eu consegui me ver essa melhora, assim, através do pedir perdão. E com esse pedir perdão, assim, o que tu sentiu que teve mudanças na tua vida? Além, óbvio, desse peso que sai, né? Como que tu sente, assim, no dia a dia, depois de ter liberado esse perdão, de ter consertado? Nossa, tudo mudou depois que eu acredito que tudo começou a mudar quando eu me batizei. Ali tudo mudou. Porque as brechas que eu tinha aberto, tanto o casamento já não ia bem, eu não tinha nenhum direcionamento quanto à educação dos meus filhos. Era bem... Não tinha nunca certeza do que eu estava fazendo, não tinha a quem pedir, então eu ficava sempre muito na dúvida, será que é assim? Será que eu faço dessa forma? Então, eu não tinha os direcionamentos que eram necessários. Então, eu acredito que eu notei que depois disso, tudo se estruturou. Tanto a economia em casa, quanto a própria casa, assim, começou a se... Como um quebra-cabeça, sabe? Quando todas as peças estão bagunçadas e tu pega a primeira e começa a ir encaixando, foi isso que aconteceu na minha vida. Aos pouquinhos eu fui encaixando as pecinhas e fui entendendo as coisas. Porque eu era muito braba, assim, eu era de gritar e me emburrar, e brigar com todo mundo, e todo mundo tinha culpa. Só eu estava certa. Eu que mandava, eu que dizia, senta, levanta. E aí, um dia eu ouvi falar da tal da Jezebel, e aquilo me deu uma vergonha tão grande. Pensei, meu Deus, essa mulher aí Deus mandou matar, vai mandar matar porque eu sou igual a ela. E eu tinha muito, meu Deus, eu fiquei muito decepcionada, eu pedia perdão para Deus e dizia, eu não quero ser essa mulher, me ajuda a me livrar desses espíritos maus, porque tudo que ela fazia eu manipulava, eu comandava, eu que queria ser a importância toda. Não era Cristo o centro da minha vida, era eu o centro de tudo. E se não fosse assim, estava tudo errado. Tudo com a minha mão, sabe? Quando eu conheci a história dela, nossa, daí eu me assustei muito, assim. Então, eu pedia muito para Deus, para que Deus me livrasse desses espíritos, porque eu sabia que estava muito errado isso. Irmã, a gente já tá quase chegando ao final aqui do nosso tempo, né? Mas eu gostaria que tu deixasse, assim, umas palavras finais, né? Além de todo o teu testemunho, que já foi um incentivo, né? Para que talvez alguém esteja passando pela mesma situação e não conseguiu ver ainda, né? O que o Senhor tem de propósito com a vida dela, né? Ou pessoas que têm essa dificuldade, talvez, no pedir perdão, de compreender essa parte, né? Tu teve aí várias experiências, que tu deixe um incentivo para quem ouviu o teu testemunho. Eu vejo assim que o mudar de mente, o renovar a mente, porque o que aconteceu na minha vida foi no momento em que eu mudei o pensamento, porque é preciso tu trocar chaves na tua vida, né? Virar chaves na tua vida, porque se eu ficar olhando tudo com olhos maus, tudo vai ser treva, né? Mas se eu olhar com olhos bons, mesmo que me aconteça uma provação, ainda assim eu vou conseguir superar, porque o Deus que eu sirvo hoje é muito maior. E eu creio na palavra que ele diz que tudo é possível, o Deus que me fortalece. Então, mudar a visão, né? Ver as coisas com olhos bons é o que faz hoje eu seguir assim, porque não é fácil, né? Eu sempre digo, a coisa mais difícil que eu escolhi foi ser cristão, né? Porque é um batalhar todo dia, né?
Eu sempre oro a Deus que tem na palavra, né, que diz que as misericórdias dele se renovam todo dia, porque cair a gente vai continuar caindo, mas que ele nos contém, nos mantenha de pé todos os dias. Amém? Muito obrigada por contar a tua história aqui, compartilhar com a gente todo o teu início, né, antes de chegar aqui, fazer parte do corpo de Cristo. Agradeço muito e que todo mundo que acompanhou o testemunho esteja muito edificado. Muito obrigada, irmã. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.